A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz de Deus para todos. Irmãos, estamos aqui mais uma vez numa praça, né? Aqui perto da minha casa, aqui na cidade de Guaiçara, 4 e pouco da tarde, 4:30 mais ou menos, 4:35. Estamos aqui, vim nessa praça aqui, né, irmão? Fazer minha reflexão, né? Conversar das coisas dos céus, conversar das coisas do Senhor. Estava orando, depois que eu orei, eu li o livro que eu vim carregar aqui comigo. E depois que eu terminei de ler, eu estava conversando um pouquinho com o irmão lá da CCB, que eu encontrei. Graças a Deus, um irmão muito educado, muito atencioso, que sabe que eu não sou uma pessoa assim que fala mal de irmão ou da irmã. Porque quem sou eu para julgar, irmãos? Quem sou eu para destratar dos irmãos? Quem sou eu para destratar das pessoas? Vamos respeitar a todos, por igualdade, todos, né, irmão? Espera aí um minutinho, irmãos. Vamos voltar já. Ai. Eu preciso segurar isso aqui. É muito importante que eu vou falar, irmãos. Então, irmãos, a gente sabe, irmãos, que Deus, Ele é um só. E nós não estamos aqui para ficar se exibindo, para ficar se aparecendo, porque Ele conhece, né, irmão, a conduta do nosso coração. A nossa missão, irmão, que é pregar a volta de Cristo, não é fácil mesmo. Tem pessoas que se perturbam, se irritam, né, irmão? Até julgam a gente por não estar dentro dos cultos, da placa. Vou falar uma coisa para vocês, irmãos. A placa de igreja é só realmente como união. Ela não salva a nossa alma, irmão. Ela não testifica, tá certo? Quando Deus fala templo, Ele refere aqui, irmão, nosso corpo, aonde habita o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não habita dentro de uma igreja de tijolos, ele habita dentro do nosso coração. Ele habita em cada ser humano, em cada pessoa, né, irmão? Porque Ele conhece a estrutura minha, Ele conhece a estrutura da outra pessoa, Ele conhece a estrutura de cada pessoa, irmão. Então não é por acaso que Ele nos prova com amor e com justiça. Por quê? Porque Ele conhece o íntimo do nosso coração. Se fosse de qualquer jeito, ficaria fácil para a pessoa, ficaria de qualquer forma fácil, todo mundo seria salvo se estiver dentro da placa, irmão. Mas tem pessoas que pregam na rua, tem pessoas que pregam na internet, como é o meu caso, tem gente que vai visitar os enfermos e pregam a palavra. Cada um, Deus dá a sua missão. Eu tenho a minha, vocês têm a de vocês. Então, jamais a gente deve desprezar, irmão, aquilo que Deus toca em nossos corações. Eu falo para ti, prova, todo mundo passa, luta, todo mundo passa, dificuldade, todo mundo passa. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Mas o único fundamento que nós temos aqui é para ensinar a palavra de Deus. Que tipo de pessoas que a gente vai, irmão, para buscar a presença de Deus? A gente, irmão, tem que ter aquela intimidade, tem que ter aquele amor, aquele fervor de espírito, tá certo? Independente da igreja que você vai, independente do culto que você vai. Você, meu irmão, você não é proibido de ir no culto, não, irmão. Vá se quiser, mas o importante é você saber que placa não salva, mas o amor, a justiça de Cristo, esse aqui, nosso coração tem que permanecer. Tem que permanecer. Nós somos o templo que a Bíblia refere. Nós somos templo do Espírito Santo. É isso que vale para a nossa salvação. Deus, Ele conhece a nossa estrutura, conhece nossos defeitos e conhece as nossas qualidades. Tá certo? E que Deus, irmãos, honre o teu coração e tua mente em nome do Senhor Jesus. Sabe por que eu vim aqui na praça? Porque aqui é mais tranquilo, irmão. Aqui a gente tem comunhão, aqui a gente entra em sintonia com o céu. Deus me coloca aqui para pregar uma palavra a vocês muito importante. Nós estamos fazendo esse vídeo para o canal, irmão, da palavra viva, eficaz e verdadeira. Saiba de uma coisa, eu não peço dinheiro para ninguém, eu não peço oferta para ninguém, não estou interessado em dinheiro nenhum. Eu só estou aqui interessado numa coisa, para te convencer, meu irmão, para te convencer
e fazer saber você, irmão, que andar em Cristo é a melhor coisa que existe, tá certo? Olha o que a palavra diz em 1 Timóteo capítulo 4, advertência dos falsos mestres. O que diz aqui na palavra? O Espírito afirma claramente que, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e ensinamentos de demônios que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Tais pessoas afirmam que é errado de se casar e proíbem que comam certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que são fiéis e conhecedores da verdade. Porque tudo que Deus fez é bom, não devemos rejeitar nada, mas a tudo receber com ação de graças, pois sabemos que se torna aceitável pela palavra de Deus e pela oração. Se você explicar estas coisas aos irmãos, será um bom servo de Cristo Jesus, nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido. Não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Em vez disso, exercite-se na devoção. O exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nesta vida, mas também na vida futura. Esta é uma afirmação digna de confiança, e todos devem aceitá-la. Trabalhamos arduamente e continuamos a lutar, porque nossa esperança está no Deus vivo, o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ensine estas coisas e insista nelas. Não deixe que ninguém o menospreze, porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, ao encorajamento e ao ensino. Não descuide do dom que recebeu por meio da profecia, quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Dedique total atenção a essas questões. Entregue-se inteiramente às suas tarefas, e que todos vejam seu progresso. Fique atento ao seu modo de viver e a seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo, e assim salvará a si mesmo e aqueles que a ouvem. Agora há pouco, eu estava ali conversando com o irmão, e quando eu abri aqui a Bíblia, o vento voou e me direcionou para esta palavra. Porque Deus quer que eu fale desse assunto de novo, né, irmão? Esses nossos dias, irmãos, são maus, são complicados. Muitas pessoas, irmãos, que andavam no caminho verdadeiro de Deus, se desviaram, dando ouvidos a espíritos enganadores, dando ouvidos aos demônios, colocando eles em temíveis caminhos. E quando eu falo de desviar da fé, é a apostasia. Você já ouviu falar da palavra apostasia? Apostasia, irmão, é uma questão que fala claramente na Bíblia que as pessoas estão apostatando da tua fé. O que está querendo dizer? É desviar da fé, desviar do teu chamado, desviar de Cristo, começar a seguir, por exemplo, a feitiçaria, seguir, por exemplo, a droga, seguir, por exemplo, a violência e outros caminhos maus, entrando em locais onde Deus não habita, a espíritas e outros lugares. Então ele está ouvindo os demônios falar na vida dele, dando ouvido aos cães gulosos também. Quantas pessoas só atrás de dinheiro, só atrás de fortuna, só atrás de ferrar a tua vida com o dinheiro, dando dízimo e mais dízimo e mais dízimo, para construir tua casa luxuosa, para construir tua mansão, para construir as suas coisinhas, né? E não quer saber de auxiliar ninguém, não quer auxiliar o irmão para a salvação, não quer auxiliar o irmão para Cristo. É o hipócrita, é o de aparência, é o mentiroso. Nós sabemos porque faz parte do cumprimento da palavra. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, herdará a vida eterna. Lembra disso sempre. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor vai dar conta da vida eterna. Então não adianta você se aparecer, não adianta você falar que vai para o culto e você ser o hipócrita lá na tua casa. Não importa. Por quê? Porque Deus, irmãos, Ele não agrada da mentira.
e nem da falsidade. Você fala, eu vou para a igreja, mas você está lá fazendo sexo com outra pessoa. Você vai fazer culto 10 horas, 11 horas da noite. Você está lá atrás do bordel, da boate. Não existe culto depois das 11 da meia-noite. Você vai fazer propósito no monte, não é? Então, o que eu estou dizendo aqui para vocês, irmãos? Não caia na falácia do inimigo. O inimigo ele só quer as questões materiais, só quer que você, irmão, se divirta e peque constantemente, porque ele mata, ele destrói e ele rouba. Ele não quer saber de você estar na nação celestial. Ele não quer saber de você estar com Deus, com Jesus. Ele não quer você lá, irmão. Ele quer que você se perca. Ele quer que você se contamine. Ele quer que você se desvie e caia na mentira e na falácia de Satanás. Irmãos, a gente sabe que tem doutrinas, tem coisas que falam que é errado se casar. E o casamento é uma lei de Deus. O matrimônio faz parte das regras dos céus, das regras de Deus. O casamento sempre foi legalizado por o próprio Criador. Claro que com suas vertigens, né, irmão? Porque Deus não agrada de casamento de duas pessoas de mesmo sexo. Seja homem com homem, mulher com mulher. Seja dois fazendo sexo junto com outro homem. Lá, né? Traindo o outro. Por que acontece isso? Por causa da falta de amor. É luxúria, é mentira, é falsidade. As pessoas estão pervertendo, irmãos. As pessoas estão pervertendo nas suas iniquidades. Por que Sodoma e Gomorra foi destruída pelo Criador? Por que Deus destruiu aquelas cidades? Por causa da imoralidade. Por causa da imoralidade, aquela cidade tinha pessoas fazendo relacionamentos. Homem com homem, mulher com mulher, naquela época também tinha. Na época de Sodoma e Gomorra, queriam fazer até relacionamento com os anjos. Só que Deus cegou a visão deles naquele momento. E nos nossos dias, hoje a TV está aí, irmão. A TV é pecado você usar? Não. Vou falar a verdade para você, não é. Mas você tem que ter entendimento. Você tem que ter compreensão do que você pode e que não pode ver. Mas eu vou falar para ti. Quantas pessoas caindo na mentira e na teia do inimigo? Dizendo que aquilo lá não tem problema, não tem isso, não tem aquilo. Mas toma muito cuidado. As pessoas estão enganando a muitos. Dizendo que não tem problema pecar, fazer sexo com pessoas do mesmo sexo. Isso aí é tudo doutrinas de demônios. Então toma muito cuidado. Para você não se contaminar. Para você não cair na mentira de Satanás. Porque ele mata, ele destrói e ele rouba. Tá certo? Tudo que Deus fez é bom. Não devemos rejeitar nada. Mas tudo que receber com ação de graças. Pois sabemos que se torna aceitável a palavra de Deus pela oração. A oração, irmão, é uma das maiores armas do cristão. Você sabe qual é a tua maior arma, irmão? A oração. Deus já fez você, irmão, para ter força para orar, para meditar, para buscar a presença de Deus. Deus, ele fala com a tua alma, seja na natureza, seja na palavra, seja no sonho, seja na visão. Deus, ele tem seus meios para falar com você. E ele jamais vai destratar você, irmão. Você que anda na luz de Cristo. Você que anda na luz do Espírito. Tudo que Deus fez, irmão, é bom. É bom sim, é bom. Jamais devemos rejeitar a vontade de Deus. Mas saiba que quando você recebe a Deus com ação de graças, quando você torna aceitável na tua vida, através da palavra e através da oração, você só está frutificando para Deus. Você só está frutificando para a obra dele. Você, irmão, saiba que se você explicar essas coisas aos irmãos, será um bom servo de Cristo Jesus, nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido. Irmão, segue a doutrina. Sabe que doutrina eu estou falando? Não é a doutrina da tua praca nessa hora. É a lei de Deus. É a Bíblia Sagrada. É as leis de você não nutrir pela obra da carne, mas pelo fruto do Espírito. É o fruto do Espírito. Deixa o Espírito Santo entrar no teu coração e te dar discernimento para você verdadeiramente, através dele, ser um verdadeiro servo de Cristo.
Você, irmão, pode explicar a palavra de Deus à vontade. Você tem o direito de falar de Deus na vida de cada irmão, de cada irmã. Seja praca, seja religião, você tem o direito de proclamar o evangelho. No de Jesus, e de pregar o evangelho a toda criatura. Pregue com o coração. Pregue com a mente nutrida pela mensagem da fé e o próprio bom ensino que você tem seguido. Frutifica na presença de Deus. Não desista do teu chamado. Não desista da orientação de Deus, porque Ele te ama e Ele jamais vai desistir de você. Tá bom? Quando a pessoa te julgar, vir com isso aqui, ó, esse verso aqui, ó. Não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Ai, a minha igreja só salva. Ai, a CCB salva. Só a CCB vai subir no céu. Ai, só a Assembleia vai ser salva. Só a Assembleia vai subir para Deus. Ai, é isso, é aquilo, defender placa. Ai, eu sou católico, eu vou defender minha placa. Ai, eu sou isso, eu vou defender isso. Irmão, não perca tempo discutindo sobre religião. Não perca tempo discutindo coisas profanas. Deixa zoar, deixa falar, deixa criticar. Você tem que permanecer na presença de Deus. É isso que importa para a tua alma. Não dê ouvido a profanos. Ai, você é um hipócrita. Tá indo na igreja fazer o quê? Ai, você é isso. Por que fica pregando de Jesus na rua? Será que não é bom encher a cara de cachaça, de bebida alcoólica? Vamos lá, vamos se divertir. Perca tempo com esses profanos, irmão. Deus, irmãos, Ele é muito sério nessa parte. Só Ele conhece teu coração e tua mente. Não dê ouvidos a espíritos enganadores. Muitas pessoas são profanas porque, irmãos, elas não têm verdadeiramente o amor ao próximo, como tem que ter. Com o pai, com a mãe, com o irmão, com a irmã, com todos. Esteja com paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. É assim que você vai alcançar a salvação. Oi. Não é na ignorância, não é no julgo. Pior coisa que existe é a pessoa julgar o outro. Falar pra você, você não é nada sem Jesus. É verdade, mas eu vou falar. Quem é ele para julgar dos seus defeitos e de suas qualidades? Não é? Tem muita pessoa que gosta de se aparecer, irmão. Gosta de ficar prosperando à custa do outro. Por isso tem tanto lobo devorador. Cães gulosos, só pede dinheiro o tempo todo. Não tem entendimento da palavra de Deus. Não tem entendimento do Espírito Santo. Falta mansidão. Falta dom. Falta entendimento com o Espírito Santo. Falta compromisso com Deus. Não adianta, irmão. Não é assim que você entra na nação celestial. Infelizmente, esses mitos profanos... Sabe o que é mito profano? Sabe como chama? Que as pessoas falam quando falam heresias? Heresias. Heresias, irmãos, é um mito profano. É um mito profano. Heresia é o quê? Falar que Jesus não vai voltar. Heresia é o quê? Ensinar que aquilo lá é uma doutrina que não está na Bíblia. E não está mesmo. Falar que todo mundo perdeu a salvação por ir na igreja. Isso aí é heresia. E tem outras coisas heréticas. Pior coisa é você ensinar coisa que não está na Bíblia. E quando está? Não é? O exercício físico. E fala aqui, ó. Exercita-se na devoção. Sabe o que é devoção? Meditar. Meditar. Oi. Meditar dia. Meditar noite. Dar bom testemunho. Dar bom discernimento. Cantar. Louvar. Fazer jejum. Aí fazer jejum de vez em quando. Você quer
Fica forte espiritualmente? Jejua. Jejua sim. Exercita-se na devoção. Vive em constante intimidade com Deus. Intimidade com Jesus. O exercício físico, irmão, até tem um valor, né? Às vezes você vai andar, fazer caminhada, exercitar. É importante na tua vida, com certeza. Exercitar tem sim valor a fortalecer você. Mas exercitar-se na devoção, na parte espiritual, na parte do coração, na parte da mente, na palavra, na oração, no jejum, na meditação, te fortalece. É muito melhor. É mil vezes melhor. Por que é melhor? Pois fornece benefícios não apenas nesta vida, mas também na vida futura. Você sabe o que é a vida futura? A vida eterna. A vida eterna. Sabe o que Deus tem falado aqui na praça ontem, quando eu vim meditar ontem de manhã? Ele falou assim: o importante de tudo é não perder a salvação. O mais importante de tudo é permanecer em Cristo, em verdade, em espírito e em alma. Isso que tem que ter em nós, irmãos. Deixa a pessoa humilhar, deixa a pessoa zoar, deixa a pessoa se achar bambambam na vida e te julgar o que for. Falar pra você que você é hipócrita, que você enterrou seu talento dentro da igreja, que você tá fazendo isso, que você tá fazendo aquilo. O único que conhece teu coração é Deus, é Jesus, mais ninguém. Para lhe dizer um princípio, lá no livro de Ezequiel, tem um capítulo que fala assim que o que o pai praticou e o que o filho praticou, o pai, ele pecou, viveu no pecado, viveu na iniquidade. Ele vai ser julgado por esta questão dos seus erros. Enquanto o filho que fez o teu testemunho ser bom, ser convincente, ele vai ser julgado também por seus atos. Não importa que tipo de ato você pratica essa terra. Não importa a tua ação, não importa o teu jeito, a característica. Todos vamos ser julgados um dia. Isso é um fato que vai acontecer. Alguns no tribunal de Cristo, outros no juízo chamado das nações e o outro no juízo final. Mas todos vão ter sua vez. Então, todos os seus atos, todos os seus pecados, eles vão ser naquele dia julgados. Todos vamos acertar contas. Cada um de nós vai acertar as contas com Deus. Você pode ter certeza disso. Porque a vida eterna, irmão, vale muito. Quem tem desejo de entrar na Sião Celestial? Quem tem desejo de entrar na cidade santa, nas ruas de ouro, nas pedras preciosas? Justificação, regeneração e santificação. Os três processos da salvação. Justificação, a conversão. Quando você sabe que Jesus fez um sacrifício pelos teus pecados. Quando você aceita Ele em tua vida. Quando você reconhece que você não vive sem Ele. Quando Ele faz algo dentro do teu coração. E a partir daquele dia, você passa a crer em Cristo. Neste momento, acontece uma união entre você e Deus. Você sabia disso? Esse processo é a justificação. Jesus é o nosso intermédio, é a nossa ligação com Deus. Pensa no sol que ilumina, esse sol maravilhoso da tarde. O sol que é como o sol da justiça. Jesus é simbolizado como o sol da justiça. Nós é como a lua. Nós não tem iluminação própria. Nós não tem como iluminar por si próprio. Pensa na lua. A lua é um satélite, né? Ele não tem como iluminar a si próprio. Ele não é uma estrela como o sol. Concorda? E quando Jesus, ele entra em nossa vida, o que ele faz no ser humano? Através do Espírito Santo, ele vai nos moldando, ele vai nos transformando naquela questão de ser imitadores de Cristo. E o que acontece? O sol vai iluminando a lua. E nós somos como a lua.
Há pessoas, nós, seres humanos, nós pessoas, nós somos como o sol, assim, iluminado através da lua. Nós somos a lua. E o sol da justiça é Jesus Cristo. Então ele ilumina a nossa vida. E aí pensa, que caminho que vai iluminar se você não tiver o Espírito Santo? As virgens loucas, 5 virgens prudentes e 5 loucas. As virgens acendiam nas suas lâmpadas e tinham azeite consigo. Então, essa questão aí é o Espírito Santo. O que acontece se você não tiver o Espírito Santo? No teu caminho não é iluminado, seu caminho fica nas trevas. E aí? Você não sai dela cedo. Você sabe? A nossa missão, irmãos, é essa. De falar para você que Jesus está voltando. Que vai buscar a sua igreja. Justa, redimida e querida em breve. Eu vou dar conta de cada palavra que a gente falou. De cada meditação. Mas eu vou receber minha recompensa. Eu sei disso porque o Espírito Santo ele me deixa em paz. Me deixa tranquilizado. As pessoas que estão lá dentro da igreja nem vão acreditar, irmão. Quando vê nós lá nas ruas de ouro, nas pedras preciosas. Por que que estamos lá? Não foi por causa do número de cultos que eu participei. Foi por causa do bom testemunho. Foi porque eu andei em Cristo. Foi porque o Espírito Santo me fez crescer na presença de Deus. Porque Ele me convenceu do pecado. Porque Ele me transformou. Porque fui regenerado. Sim, nasci nas águas do batismo. E no Espírito. Regeneração. Você renasce. Independente da praga nesse momento. Independente da praga. Mas você precisa renascer nas águas. E no Espírito. E depois a santificação. A santificação é você deixar de ser uma pessoa humana, uma pessoa carnal, e você ser uma pessoa espiritual, na qual aos poucos o Espírito Santo vai iluminando a lua, nós, na presença de Cristo. Cada dia a iluminação vai aumentando. É como fala, né, irmão? Imagina você enxergando, né, irmão? E você não enxergando a verdade. É como fala. Vale muito para a vida eterna esse benefício da oração, do jejum, da transformação e da mudança. Trabalhamos arduamente. Esta é uma afirmação digna de confiança. Temos que ter confiança em Cristo. Temos que ter confiança no Espírito Santo. E todos devemos aceitar ela. Trabalhamos arduamente e continuamos a lutar, porque nossa esperança está no Deus vivo. O Deus vivo, Criador dos céus e da terra. O Salvador de todos, especialmente do que crê. Entra quem? Jesus Cristo. Quem que fez um sacrifício pelos nossos pecados no madeiro da cruz? Quem que foi no madeiro da cruz e fez um sacrifício por cada um de nós? Jesus. Nós não precisamos nos sacrificar para Jesus. Mas nós devemos obedecer a palavra em espírito e em verdade. Andar com Ele. Meditar dia e noite. Não diz lá em Salmo 1? Oi. Diz assim, ó. Que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descansa no Senhor, meu irmão. Descansa, minha irmã, no Senhor. Nosso trabalho é árduo. Nosso trabalho é de luta, é de prova, é de dificuldade. Mas lembre-se que a tua esperança está em Deus vivo. Em Deus vivo. Principalmente aqueles que creem nele em espírito e em verdade. Procure ensinar o caminho certo. Insista nessas coisas. Insista nelas. Não deixe ser menosprezado por ninguém, porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Em outras palavras, dê bom testemunho. Dê bom testemunho. Procure ensinar o caminho da luz de Cristo na vida dos irmãos. Insista na prática dos céus. Não deixe ninguém te desprezar, irmão. Porque você é jovem. Você que é jovem, irmão. Continua aprendendo das coisas dos céus.
Se a tua mãe está te ensinando porque te ama, se o teu pai está ensinando porque te ama, procura ser exemplo nas fiéis palavras dos céus, na sua conduta, no seu comportamento. Procure respeitar teu pai e tua mãe. Procura respeitar tua esposa. Procure ensinar teus filhos o caminho de Cristo. Sempre no amor, sempre na fé, e sempre na pureza. E sempre na pureza. Jesus disse: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras. O que é a leitura pública? A palavra de Deus. Leia, medita dia e noite. E na sua lei medita de dia e de noite. Essa lei é Jesus. Que Jesus habita no teu coração. Que o Espírito Santo molde você, mude, transforme. Te dê encorajamento na presença dele e do ensino das Escrituras na tua vida, irmão. Se Deus te deu o dom que recebeu, não descuide do dom que Deus te deu. Por meio de profecia, quando ele puser as mãos sobre você. Procura se dedicar atenção a essas questões. Dedicação na leitura da palavra. Dedicação à obediência das Escrituras. Entregue-se às tarefas para que veja o seu progresso. De novo eu falo, dê bom testemunho. Mostre quem você é, irmão. Sem imperfeições. Não se mostra como hipócrita, não. Não faz duas caras, não. Seja você mesmo. Com defeitos, com imperfeições. Mas mostre quem você é de verdade. Procure entregar suas tarefas com Deus, irmão. Faça o que é certo na presença de Deus. Procura ficar atento no seu modo de viver e seus pensamentos. E nos ensinamentos que Deus te dá. Não na palavra de Deus, não dentro da placa e das doutrinas heréticas. Mas no que está na Bíblia. No que está na palavra, no que está em verdade. E permaneça fiel no que é certo. E assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. Procura se dedicar, irmão. Isso é muito fundamental. Ei, Senhor. Espera um pouquinho, irmão. Perdão aí, irmão. Os carros do som passou aqui. Estamos acabando aqui, ó. Então procura se dedicar, irmão, na obra dele. Irmão, você não é proibido de jeito nenhum de ir numa placa de igreja. Vai aonde se sentir melhor. Mas na tua prática, no seu dia a dia, dedique-se à presença de Deus, irmãos. Ore, medite, cante, louve todos os dias. Sempre conversa com Ele todos os dias. Sempre esteja em intimidade com Ele todos os dias. Permaneça ao que é certo, irmão. Seja fiel a Ele. E assim você vai salvar a si mesmo e aqueles que a ouvem. Essa é a palavra, irmão. Procura ouvir. Faz a tua parte. Pregue a verdade. Pregue a justiça de Deus. E Deus vai te constituir no resto, irmão. Tá bom? Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus te conserve. Que Deus te proteja. Que Deus te guarde. Tá bom? A paz do Senhor Jesus, irmãos. E que o Espírito Santo permaneça no teu coração para a vida eterna, irmãos. Amém? Fui, irmãos. Até a próxima, se Deus quiser.